Legal, seja bem-vindo. Hoje vamos aqui falar sobre trabalho em altura, mais um vídeo do nosso canal. Desde já pedindo aquela ajuda para você se inscrever aqui para receber as notificações dos próximos vídeos, né? E divulgar, pode compartilhar à vontade. Hoje, uma visita nobre e ilustre aqui, meu amigo Marcos Amazonas, né? Uma referência do trabalho em altura em Brasil. Qualquer coisa que eu tenha dúvida, que eu precise, não só eu, como até auditores fiscais, o pessoal todo que trabalha e precisa do trabalho em altura, tem como referência esse cara que já é um personagem aí no cenário do trabalho de risco em altura no Brasil. O Marcos é técnico, Legal. tem a formação em RH, é multidisciplinar, nosso amigo aqui. Tem a formação em RH, Marcos, me corrija se tiver alguma coisa. Você tem a pós em psicologia organizacional e Isso trabalha aí. já há um tempo aí, não só com as conferências, com as palestras, mas também no desenvolvimento aí dos produtos para trabalho à altura, na Conquista, que é hoje a empresa que você representa e você trabalha, mas também já passou por outras aí, tem uma vasta experiência. Conheci o Marquito em cima da montanha. Hoje, se eu for subir na montanha, quebra lá o equipamento, não aguenta com o meu peso, Que mas nada. seguiu nessa linha e vai estar aqui conversando com a gente, até porque temos novidades. Aí, essa semana nós estamos Isso falando aí. aqui, estamos já no mês de maio, e nessa semana, 2020, né, para quem está vendo o vídeo aí, essa semana tivemos alterações e mudanças aí nas normas da ABNT do Trabalho à Altura, e o Marcos participa diretamente do comitê que faz todo esse trabalho na ABNT, particularmente o CB32 de equipamentos de proteção individual, e pode nos dar detalhes. Já falei demais, o convidado é você, Marcos. Vamos lá, o pessoal quer saber como escolher o EPI certo, o EPC certo, os equipamentos certos de trabalho em altura, no meio de toda essa bagunça. Seja bem-vindo, meu amigo. Legal, Rodrigo. Satisfação grande aí, obrigado pela oportunidade. É muito bacana, né, da gente já se conhecer anteriormente aí pela questão regional, Curitiba, e depois, né, nos encontrarmos aí profissionalmente com relação à saúde e segurança. É bacana, tenho acompanhado bastante teu trabalho aí também, é gratificante de ver, né, a questão dos movimentos, né, eu gosto muito do movimento. Né, com relação ao histórico, você falou bastante aí, sou bastante envolvido, né, tem a questão da prevenção comigo, assim, sou um prevencionista nato, gosto demais de trabalhar em prol da evolução do processo, né. A gente está vivendo aí esse momento, né, o globo está vivendo esse momento de Covid, então esse é um desafio grande, né? A gente já vem num desafio político aí de implementação de muita mudança, toda a parte digital também que pede para a gente se adaptar, né, se adequar a esse processo. Eu tenho um filho pequeno, é um desafio grande de acompanhar o ritmo, né, a questão que você citou aí de formação de RH, então é muito correlato à lida com pessoas, né? Então quando a gente fala em saúde e segurança, e a altura não é diferente, é lida com pessoas, né? Então, a questão de Covid, a questão né, do nosso momento político e a velocidade das mudanças, elas são, né, a meu ver, muito positivas. Né? A gente tem que aprender a reagir às mudanças, interpretá-las e evoluir da melhor forma com elas. Né? É lógico que criticá-las. Agora a gente está num momento muito, né, importante com relação a trazer as boas práticas. Né? A gente recebeu aí dois aspectos bem significativos essa semana, né? Um deles, a entrada, né, a publicação de 7 normas relacionadas, né? Eu não gosto mais de falar do EPI, tá? De altura, porque a altura é muito mais do que um EPI. Né? Tanto a NR18 quanto a NR35 já chancelaram e reconheceram o termo SPIQ, que é o Sistema de Proteção Individual contra a Queda. Então, de nada adianta eu ter um cinto isolado, eu ter um CA isolado, eu ter um conjunto isolado, que são aspectos que a gente vai estar citando aí, né, de alguma forma bastante relevante e sucinta, se eu não souber o que é o SPQ. Essa é a responsabilidade legal. Então, nós recebemos 7 normas diretamente correlacionadas ao SPQ, né, do CB32, né, a Animaseg é quem cedia o CB32, uma instituição super importante aí para o Brasil e que nos dá todo o apoio e toda a estrutura necessária para esses estudos, e entraram em vigor. Então, até espiei ali para fazer postagens aqui, divulgar. Vi um simpósio que nós fizemos em 2011 no Fundacentro, naquele momento, divulgando as normas que entravam em vigor, e o nosso desafio prioritário lá era adequar uma norma antiga para o Inmetro, para a certificação. Então, uma coisa é a EPI, outra coisa é a certificação. Então, o EPI de altura hoje,
né, fez uma lição de casa, muita gente empenhada em fazer esse processo acontecer e conseguiu implementar um selo do Inmetro ainda em 2014, e hoje a gente conta com o Inmetro. Então, essa portaria que entrou, né, além das normas que entraram, entrou também uma portaria que traz de volta o CA que foi, só que não, né, que foi e voltou. Para nós é, de certa forma, uma dor, né? Como eu disse, a gente quer interpretar e trazer para o mercado solução e evolução com essa portaria, mas o EPI de altura e outros poucos EPIs que têm o selo do Inmetro, têm um processo de certificação muito robusta, eles acabam perdendo por estar envolvido com o todo, né? Então, qual que é a nossa busca por EPI de altura? É reconhecer, né? Tem a sua complexidade, como os outros têm, mas a altura é um risco crítico, é um risco de vida, né? Né? Uma situação bem extrema. E o que a gente busca é reconhecer o selo do Inmetro, né? Reconhecer, né, o certificado de conformidade Inmetro. Então, a gente já tem uma burocracia muito robusta, tem um número online pelo Inmetro que poderia, né, pode muito bem ser a referência principal aí do usuário, prioritariamente, né? Ele pode confiar, garantir, né, se informar com relação a isso. Então, Marcos, deixa eu aproveitar o que você falou. O pessoal, quando teve esse processo do contrato verde e amarelo, da medida provisória que foi revogada, mas que peça do retorno dela, né? A gente lembra que ela pode... A gente não sabe se vem o conteúdo de segurança ou não dentro. Inclusive, a questão do CA pode retornar, né? De não existir mais. Houve uma polvorosa, né? Como se o equipamento de proteção não tivesse mais nenhum controle. O pessoal falou, não, vitória do prevencionismo voltar ao CA. Mas não é bem assim, né? O Inmetro, ele hoje credencia os laboratórios que fazem os testes para emitir o CA, mas se for a critério do sistema Inmetro, a coisa não é tão simples também, né? Existe todo um controle, é isso? O trabalho à altura hoje é assim. Isso. Né, muito bem citado aí, acompanhei até uma fala sua com relação a essa possibilidade da volta da medida provisória, e é justamente isso que a gente, né, hoje eu atuo como fabricante, né, pela marca Conquista, a gente tem um produto aí, né, de valor agregado e sabe o quão importante é levar o produto e levar a solução, e essa nossa discussão faz parte da solução, né? Só o produto isolado não adianta. Então, o que nós queremos destacar agora é que a gente precisa de uma meta. Então, né, longe de ser o ideal, mas é uma referência robusta à certificação pelo Inmetro. Quando eu falo CA, eu falo certificado de aprovação. Eu não obrigatoriamente estou falando de um processo de certificação, né? Porque eu tenho diferentes pesos e diferentes medidas. Mas o que nós temos que ter de referência e um bom caminho, caso volte uma medida provisória, caso tenha novas mudanças, é valorizar os EPIs que hoje contemplam, né, um selo do Inmetro, um processo de certificação, um acompanhamento de fábrica, né, um OCP, que é o organismo certificador de produto, que acompanha o teu processo, é um processo bem legal, bem robusto, né? E, né, eu acho que é muito legal de trazer para o mercado a complexidade que é a gestão desse todo, né? Uma coisa são as normas técnicas que a gente faz pelo CB32, que faz questão de ter uma excelência na proteção do trabalhador e esse foco técnico prioritário, mas nós sabemos que nós temos que se relacionar também, né, com o RAC, que é o requisito de avaliação de conformidade do Inmetro, né? Para vocês terem uma noção, o RAC é de 2014, o início do processo finalizado, né, com as carências. A norma técnica nova entra, eu preciso fazer algumas alterações nesse RAC para alinhar o RAC de 2014 com a norma 2020. Só que isso aí é uma burocracia bastante pesada, né? Mas é uma burocracia com uma regra muito clara, muito robusta, muito saudável, né? Agora, nós recebemos a portaria 11347. Queira ou não queira, ela é uma outra burocracia que está correlata a isso. Então, digamos que ela é uma exceção para EPIs que ainda não tem uma regra, não tem um processo formal de certificação e que poderiam, né, sem esse amparo, ser um problema, né? Isso que preocupou muito o mercado. E, novamente, o mercado fica preocupado como um todo. Ele não vê que alguns EPIs têm o selo do Inmetro, né, que deve ser a nossa meta com relação a um processo mais robusto, né? ISO 9000. Né? Nós não, né, alguns anos atrás não se via muito ISO 9000 e de repente hoje dá para se dizer que é um item não comum, mas bem aceito, bem visto pelo mercado,
com relação às evoluções que ele próprio teve, como um processo de gestão, né, das empresas junto à questão de gestão de qualidade e gestão do negócio em si. Então, é muito saudável esse processo. Então, o que a gente quer por EPI de altura, por EPI que não tem, que tem o selo do Inmetro, é que o Inmetro seja a referência, para evitar de que a gente precise fazer a norma técnica, adequar a questão do Inmetro, que é uma regra, e adequar essas exceções conforme essa portaria. Né? Falar que a portaria é negativa, não, acho que não me cabe, né? Mas eu tenho a expectativa, e a gente vai continuar buscando para que a referência de certificação possa ser o Inmetro, né? Que seria um ganho. Né? Falando um pouquinho da portaria, ela né, e é uma busca aí de muito tempo, ela dá uma sobrevida com relação ao conjunto, por exemplo, que é né, a venda casada, né? Infelizmente é a venda casada aí do cinto Talabarte. Né? Por que eu falo isso com tanta convicção? Né, eu faço parte do CB32, coordeno algumas comissões de estudo, né, e não sou eu falando, nós somos uma das principais referências com relação à EPI no mercado, né, com relação à leitura técnica. E o que o conjunto nos faz, e o que o Brasil gosta muito, é o paternalismo. Né, no momento que eu coloco o conjunto cinto Talabarte, né, a pessoa de saúde e segurança, ela deixa simplesmente de fazer uma análise de risco, que é quem pode validar uma compatibilidade de determinado Talabarte com determinado cinto. Então, você acaba gerando uma ignorância para o mercado e até um risco, porque no momento que o fabricante tem que atestar, eu estou com a portaria aberta aqui, mas no momento que o fabricante tem que atestar, ele tem que validar às cegas de que ele tem 100% da compatibilidade do seu cinto com os seus acessórios Talabarte trava-queda. E isso, em determinada situação, pode não ser real. E daí? Sim. Então, Marcos, na verdade, se usar o termo venda casada, ela já tem um pouco pejorativo até, né? Parece que é uma coisa não honesta. Mas o que a gente está fazendo aqui é aquela conceituação que você me colocou no começo, não é EPI, EPC, na verdade é um sistema. E o que tem que estar validado e adequado é o sistema. Pergunto para você, o nosso principal erro hoje, quando nós vamos comprar o equipamento de trabalho à altura ou fazer aí esse planejamento nas obras, nos serviços de manutenção, é comprar individualmente, é olhar individualmente os itens e não o sistema? Esse é o nosso principal erro no Brasil? Acho que muito no caminho do paternalismo, né? Ficar mais preocupado com o risco legal, com o conjunto, que é um risco legal que não vai incidir diretamente na questão de segurança, caso essa não seja observada, né? Sendo que o inverso é direto, né? Se eu presto atenção no risco legal e não atento ao risco à segurança, né, acabou. Então, acho que esse aspecto, esse paternalismo, ele está chegando pela hora. Né? Nós precisamos evoluir. Então, tem que pegar um pouco mais pesado, porque existe lobby, a gente sabe disso com relação ao conjunto. Só que, sob o ponto de vista técnico, nós começamos a assumir algumas responsabilidades que não nos cabem. Né? Ou então nós não estamos sendo ouvidos por quem deveria com relação a essa questão. Quer ver um belo exemplo? Fala-se muito da compatibilidade cinto e Talabarte, e põe aí um paternalismo, mas dentro do SPIQ eu tenho uma outra compatibilidade muito mais crítica, que não é discutida, que é a questão do Talabarte ao ponto de ancoragem. Essa não tem conjunto, essa não tem nada. Então, o conjunto vai de tal forma achatando uma análise de risco? Não. Está no conjunto, pode usar. Né? Nós vivemos um fato muito correlato aí, que no momento que nós soltamos as amarras há uns anos atrás, muita coisa se esclareceu, mas você pode tão bem quanto eu falar que foi um trauma, no momento em que a validade do CA se desatrelou da questão de vida útil do produto. Sim. Né? Isso tudo acontece, eu particularmente trabalhei muito pouco com o trabalho à altura, mas todos os outros riscos praticamente eu atuei bastante, Marcos. E isso que você falou bem encaixa com muitos problemas que as organizações têm, que é realmente a visão legal, né? O cumprir a norma. Então, você observar aquilo que a norma está determinando e, de certa forma, a gente reduziu a cabeça dos profissionais de saúde e segurança do trabalho dentro de um universo legislativo que não é pequeno, são muitos itens, são muitas coisas, e você acaba aí eliminando a criatividade, logicamente, e o próprio potencial das pessoas. Tem pessoas extremamente hábeis aí para poder fazer um super sistema, fazer um super projeto,
Mas não, ela se resume ao que a norma está trazendo. Acredito que bate muito com o que você está falando. Outra coisa, e é uma dúvida que eu tenho, Marcos, sistema de ancoragem ou ancoragem, às vezes você chega lá, encontra já os pontos de ancoragem num determinado lugar e você vai executar o serviço, né? Como que eu procedo quando eu encontro um sistema de ancoragem pronto? Como é que eu verifico se isso está ok, não está ok, se eu preciso fazer um novo projeto? Essa é uma dúvida que sempre aparece na frente, porque a gente sempre encontra aí as situações. Legal, legal. Né, a gente tem que ser muito lúcido também com relação a citar o paternalismo. Né? O paternalismo, com certeza, ele é importante em determinados momentos, mas depois que a gente tem a informação técnica, ele não se sustenta mais, ele começa a girar para o outro lado, né? É quase que um conceito estatístico. Eu tenho que colocar a mão de ferro quando eu tenho caos. Quando o caos começa a ser elucidado, né, indo até para uma leitura até jurídica do processo, assim, a gente vê isso muito claro, né? Então, o sistema de ancoragem, eu estava até participando há pouco das reuniões à distância, aí, que tem sido um ganho, de uma norma que está sendo feita de como implementar, né, instalar, acreditar, inspecionar esses dispositivos de ancoragem, sistemas de ancoragem, confiar desconfiando. Né? Novamente, a gente acaba confiando muito mais numa RT do que na questão do risco à segurança em si. Então, por vezes, eu tenho um sistema que possui uma RT e eu vou às cegas com relação a isso. Então, confiar desconfiando. A gente está evoluindo muito e, com isso, a prevenção está evoluindo muito. Então, não tem mais como fazer esse processo. Então, você tem que saber quem que é o profissional que está por trás. Né? Um aspecto que a gente bate muito forte e que tem uma barreira a ser vencida é a questão do produto. Então, um fabricante que desenvolve, que projeta, que testa, que ensaia, né, e que possivelmente certifique esse equipamento, que é uma busca que a gente vem fazendo muito forte, né? De nada adianta eu ter um cinto e um talabarte certificado se eu tenho um dispositivo de ancoragem, né, que não atende o mínimo necessário, né? Que ele é conforme uma RT que não tem um memorial de cálculo. Então, são alguns aspectos que, sobre uma visão muito superficial, parece que respondem, mas se você, né, buscar um engenheiro que tenha condições de interpretar o que é uma ancoragem, ele vai te abrir os olhos e falando, puxa, né, você está assumindo uma bronca aqui que, né, é tentativa e erro, porque isso aqui foi feito de uma forma muito aleatória, sem uma fundamentação. Então, chegou lá, tem um ponto de ancoragem, vamos atrás da documentação, vamos ver se tem um produto, se tem um profissional, se tem cálculo, se tem teste, né? Está fixado, né? Citaram hoje, né? O engenheiro Irivan Burda, aqui de Curitiba, também citou hoje na reunião. Puxa, foram fazer a inspeção, o cliente me passou aqui, tinha dispositivo instalado em concreto sem cola, né? Tirou com a mão. Então, né, a gente tem uma carência, é um aspecto que eu vou trabalhar muito forte agora, né, é uma evolução de todos, e a gente deixou de fora alguns aspectos em 2010 com relação à importância na prevenção da inspeção do equipamento. Então, essa inspeção acaba sendo um PDCA, né, uma melhoria contínua. Então, tudo isso que a gente se questiona, e se pergunta, recebe de mudança, ela vai estar nesse PDCA. Então, no momento que eu chego novamente para inspecionar, eu vou questionar se eu tenho o fabricante desse dispositivo, se eu tenho um memorial de cálculo, se eu tenho, né, uma cultura de que ele tem uma aceitação por parte da empresa, né, se ele atende à última portaria, se ele atende em metros, se ele teria que evoluir de algum aspecto, sim ou não. Então, confiar desconfiando, né? E a boa prática está aí para isso, os bons profissionais. A gente precisa realmente olhar pelo mercado. Quem é o oportunista, né? Que está trabalhando ali muito, né? De forma carente e que tem um preço excelente, né? Então, novamente, né? Tem uma discrepância muito grande num orçamento de um sistema de ancoragem, confiar desconfiando, né? Então, se a diferença é muito grande, né? A cultura popular diz que o Santos confia, né? Então temos que ir um pouco em cima desse aspecto aí, Rodrigo. Marcos, a gente sabe aí que o custo do acidente de trabalho é muito grande. E, historicamente, a gente tem a queda, o trabalho em altura, como um dos principais acidentes que levam a óbito no Brasil na construção civil. A evolução nos últimos 10 anos, vamos pôr aí um universo aí de uma década, ela é muito grande. A gente lembra de 10 a 15 anos
nas manutenções prediais pela cidade, a gente ainda via a turma lá com as suas 2 tabuinhas, amarrado em corda, fazendo lá aquele trabalho realmente artesanal com altíssimo risco, né? Hoje a gente já tem uma evolução, os trabalhadores até fazendo exames específicos para ver sua possibilidade de subir, toda uma estrutura de equipamentos e qualidade, fabricantes locais, né? Antes a gente não tinha os equipamentos perto, vinha tudo de longe e tal. Hoje você fala direto, nós estamos aqui conversando com você que está na fábrica, né? A gente sabe como é feito, como deve ser feito e como está sendo feito. Então, essa evolução melhorou muito. Eu quero que você deixe para a gente algumas regras de ouro. Antes disso, eu vou pedir para todo mundo olhar aqui embaixo na descrição do vídeo. Eu tenho aquele curso tradicional nosso de prevenção de passivos trabalhistas, em saúde e segurança do trabalho, sempre tem uma data disponível, clica ali, você vai chegar lá no nosso curso, dá uma olhada na ementa, tal, vai ser bacana ter você conosco que está assistindo, e também, mais uma vez, lembrando para se inscrever no canal, que é importante para a gente continuar aqui recebendo as pessoas, conversando, trazendo os temas para frente. Marcos, 2 coisas que eu quero, antes da gente encerrar aqui, que você fale para nós. Os principais impactos para quem está na linha de frente com essa nova normatização, que você entenda que possa acontecer. E a segunda questão que eu quero que você deixe para a gente fechar o vídeo preciso fazer um trabalho em altura. Me dê aí 3 ou 5 regras de ouro para mim não incorrer em erros. São as 2 coisas que eu queria que você deixasse para a gente nesse vídeo. Legal, legal. Você citou há pouco ali, se não conhece a parte de como é fabricado o equipamento, nós estamos aqui, principalmente a questão regional, se não conhece, venha conhecer, né? A Conquista está de portas abertas aí para receber, né, os profissionais da área de segurança, tenho certeza absoluta que, né, os 30 anos de Conquista aí, a excelência com relação à gestão de qualidade, podem ajudar na construção da prevenção de cada um de vocês. Tá? Eu gosto muito da terminologia menos é mais. Então, vou deixar, né, uma norma que eu morei alguns anos em São Paulo e fui a São Paulo, né, hoje eu atuo em Curitiba, mas fui a São Paulo justamente para atuar perto da ABNT, né, ajudei a colocar em vigor lá 2 normas importantes, e uma delas eu tenho uma busca muito grande. Não é uma norma de equipamentos, é uma norma de como utilizar esses equipamentos, né? Anotem o número dela, é uma NBR 16489. Então, o que a NR 35 nos diz? Ela nos diz que o trabalho em altura deve ser evitado. Então, o EPI que trata essa 16489, ele é a última barreira. Você não está lá por acaso. Você está lá porque o teu razoavelmente aceitável da análise de risco, ele te colocou lá, e é crítico. Então, siga essa norma. É uma norma extensa, é uma norma bastante atual, bastante importante, e a gente tem uma busca, né? Acho que vou deixar uma outra colocação aí, para que quem tem acesso a essa norma, que hoje é uma norma paga, nos ajude a sensibilizar, né, governo, ABNT, da importância de que a 16489 seja uma norma de livre acesso. Né? Acho que esses 2 aspectos aí são bem correlatos. Se você já não conseguiu evitar o trabalho em altura, né, na tua segurança no projeto ou nas tuas evoluções aí de melhoria contínua na prevenção, e ele está lá, o trabalho com o cinto, pensa no SPIQ, pensa na 16489. Acho que esse aspecto é super importante aí, Rodrigo. Beleza, Marcos. Então é isso. Marcos, agradecer você, agradecer a Conquista, agradecer pelo teu tempo aqui conosco. Imagina. E se tiver mais